Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Conversas com o Universo, esse espaço em que a gente fala de espiritualidade, autoconhecimento, bem-estar, saúde, tudo isso e muito mais. Hoje eu recebo uma convidada especial que se chama Jéssica Reis, que é facilitadora da Kundalini, que vai falar para a gente o que é a Kundalini e a gente vai conhecer um pouquinho melhor a Jéssica também. Oi, Jéssica, tudo bem contigo? Oi, Marcela, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui falando um pouquinho sobre um assunto que eu amo de paixão. Então, a primeira pergunta que eu te faço é: o que é Kundalini? Bom, a Kundalini, primeiramente, é uma energia que todos nós possuímos dentro de nós. Ela está localizada na base da nossa coluna vertebral. Então, quando ela é ativada, ela perpassa ali os nossos 7 principais chakras, alinhando e desbloqueando o que a gente precisa. Esse conceito, ele vem lá de tradições do yoga e do tantra, né? E a palavra Kundalini, ela vem do sânscrito e ela significa serpente enrolada. Por isso que ela é representada pelo símbolo da serpente, justamente porque são duas serpentes que se interlaçam, né? Que perpassam umas pelas outras, perpassando todos os nossos chakras ali. E a Kundalini, ela é vista como uma força vital que nos conecta com o ser humano e com a consciência universal. Deus, Pai, Mãe, Universo, né? Como tu quiser chamar. Ou seja, é uma energia muito profunda que ela nos ajuda a entender quem realmente somos, a nossa essência e a nossa conexão com o todo, com o universo. E quando a gente fala da inteligência, né, dessa energia, quando a gente desperta essa energia, é fundamental a gente confiar no processo. Eu gosto de falar muito isso para as pessoas que gostam desse assunto, né, que se interessam, que buscam também ativação, que é confiar no processo, que é se entregar. Por quê? Porque a Kundalini é uma força que sabe exatamente o que ela precisa ser trabalhada dentro de nós. Muitas vezes, ela nos conduz a curar primeiro aquilo que a gente precisa, antes de nos permitir alcançar os nossos objetivos. Porque a maioria das pessoas busca a Kundalini, a ativação de Kundalini, para algo específico, né? Ou para curar alguma coisa familiar, ou alguma coisa financeira, ou algo, enfim, algo específico. E antes da gente querer aquilo, né? Antes da gente ter aquilo que a gente quer, a gente precisa primeiro passar por um processo de cura. Né? Então, é muito importante que a gente se entregue a esse processo de cura. Esse processo ele pode ser bem frustrante, né? Porque a gente quer resultado para ontem. Mas é justamente nesse processo que está a nossa verdadeira transformação. E às vezes a energia, ela desperta questões que a gente não espera enfrentar. E isso faz parte da nossa jornada, né? E o que a gente pode fazer é manter a mente aberta, receptiva, permitindo que a energia trabalhe da forma que ela precisa fazer, que ela consegue fazer. Então, não sei se tu queres que eu fale um pouquinho também sobre o que a pessoa pode sentir durante uma sessão, que eu acredito que seja um aspecto importante ali, para entender como funcionam as sessões, Marcela. Quer que eu fale um pouquinho sobre o que a pessoa pode sentir? Eu quero destrinchar bem esse assunto, mergulhar a fundo. Mas antes eu quero saber da Jéssica. Quem é a Jéssica e por que ela sentiu essa conexão com a Kundalini? Como que a Kundalini te chamou? Bom, a minha jornada com a Kundalini, ela começou de uma maneira bem profunda, porque eu sempre fui muito sensível, desde pequena. A arte era uma forma que eu tinha de me expressar. Eu desenhava, pintava, escrevia, eu fazia caricaturas, né? Era totalmente ligada a esse mundo da arte, da música, eu gostava de cantar também, fazer teatro. Mas à medida que eu fui crescendo, essa sensibilidade, ela fez eu me sentir meio sozinha, sabe? Quando você sente assim, parece que um peixinho fora d'água, assim, desentendida do mundo. Né? Como se o que eu sentia não fosse muito entendido pelas outras pessoas. Eu me sentia muito sozinha. E isso acabou criando um vazio muito grande dentro de mim. Até porque eu também passei por um processo bem delicado na minha infância, assim, de separação com a mãe, né? E aí fui morar com a avó um tempo. Então, todo esse processo familiar também fez eu sentir esse vazio dentro de mim. E mesmo com a minha formação em produção mídia audiovisual e o meu trabalho como produtora de cinema, eu sou formada, fui atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, né? Eu sentia que eu precisava de algo mais profundo.
algo que tivesse um verdadeiro sentido para mim. Apesar de estar fazendo algo que eu gostasse, eu fazendo aquilo, eu ainda sentia aquele vazio. Eu acho que todo mundo passa por esse momento, né, na vida, assim, que, de fato, qual que é o meu propósito, qual que é a minha missão aqui no planeta Terra, aquele vazio que às vezes a gente não sabe de onde vem. Então, depois de idas e vindas, eu morei em Floripa, eu sou de Sinimbu, né, eu nasci em Sinimbu, eu morei muito tempo em Santa Cruz do Sul por causa da minha família. Depois eu fui para Floripa, voltei para minha cidade natal, e aí eu fui morar com meu marido em Porto Alegre. E aí eu me vi um ponto da minha vida que eu precisava buscar mais conexão e resposta para essas questões internas que estavam cada vez mais me consumindo. Porque eu me via muito buscando o externo. Eu tentava buscar formas de suprir esse vazio dentro de mim, de uma forma externa, né? Buscando coisas para comprar, lugares para ir, tentando suprir realmente aquela dor, aquele vazio que eu sentia dentro de mim. E foi aí que eu me aproximei do universo da espiritualidade, né, em outubro de 2023, e foi quando eu conheci a ativação da Kundalini. E eu não pensei duas vezes em ir nessa jornada de autoconhecimento. Eu fiz o meu curso em Ilhabela, São Paulo, inclusive super recomendo para quem não conhece Ilhabela, é um lugar incrível. Eu fiz com meu mentor querido, o David Kur, ele é de Ibiza, e foi a experiência mais incrível assim, que eu já tive na minha vida. Foi uma virada de chave, assim, uma sensação de despertar absurda. Daí foi quando eu percebi que eu poderia, sim, ajudar as outras pessoas a passar por esse processo também. E aí foi quando eu decidi, de fato, que eu queria me tornar uma terapeuta holística. E dar o meu melhor ali para todas as pessoas, né, que eu pudesse auxiliar nessa caminhada. Nem que fosse ali o 0,00001% que fosse, sabe? Mas eu sentia no meu coração que eu precisava muito fazer algo maior, né, para ajudar o universo, a humanidade, e poder carregar essa sensação gostosa de preenchimento. E desde ali, eu venho aperfeiçoando, assim, muitas coisas na minha vida, dessa questão espiritual, né, tomando medicina da floresta também, que eu acredito que seja um portal muito lindo, maravilhoso, que a gente consegue olhar para muita coisa, e ali na correria do dia a dia, a gente às vezes não enxerga, né, passando por problemas, dores, sofrimento, e aí, de tanta correria, a gente não consegue, de fato, parar, olhar para aquele problema. E a medicina traz isso. Então, eu venho, assim, utilizando as medicinas para conseguir aperfeiçoar, né, essa minha parte espiritual, para poder evoluir, atencionar, e quando a gente se cura, a gente acaba curando outras pessoas ao nosso redor, né, que eu gosto de falar isso para os meus clientes também, porque quando a gente busca cura, né, nos curar, a gente não cura só a gente cura toda a nossa ancestralidade, a gente cura as pessoas ao nosso redor, de fato, a humanidade. Então, brevemente, essa é a minha história. Assim, não vou me enrolar muito, porque a minha história é grande, né? Todo mundo tem um historião para contar, mas basicamente, resumindo, assim, é um pouquinho da minha história ali que eu tenho. Então, basicamente, Jéssica, tu foste buscar as tuas curas, uma compreensão maior de ti, do universo, da vida, e acabou sendo contagiada, chamada para compartilhar isso com outras pessoas também, né? A partir de um trabalho como terapeuta, né? Como facilitadora Kundalini, certo? Isso. Então, outra pergunta que me surgiu enquanto eu te ouvia é: bom, a Kundalini é uma energia, né, representada por essas duas serpentes, ela está em todos nós, né? Mas por que a gente precisa ativar a Kundalini, se ela já está aqui? Perfeito. Quando a gente ativa a Kundalini, justamente foi o que eu comentei, ela já está dentro da gente. Só que à medida que os anos vão passando, essa energia adormece. Então, faz com que a gente tenha esses sentimentos de dualidade, que é a raiva, a tristeza, a angústia, esse vazio que eu sentia também. Então, todos nós temos essa energia sagrada, mas ela está adormecida. Então, quando a gente ativa, a gente consegue acender essa energia e ter todos os benefícios que ela pode nos proporcionar. Ela é a serpente que vai subindo, né? Vai subindo e conectando, alinhando e desbloqueando todos os nossos chakras. Ela perpassa desde o nosso chakra básico até o chakra coronário. E se conecta com a fonte criadora.
E como é que funciona uma sessão de ativação da Kundalini? Bom, tem um método presencial, né? E também tem um método online. Os benefícios são os mesmos, independente de qual método tu preferir fazer. Porque a gente está trabalhando com canalização de energia e com a intenção de transformação. Então, é importante lembrar que, assim como qualquer terapia, qualquer tratamento que a gente faz, a ativação da Kundalini, ela exige tempo e consistência. Não é algo que ocorre ali de imediato, né? Que muitas vezes são necessárias mais sessões para que a gente possa, de fato, compreender e curar profundamente algo que a gente queira. Então, quanto mais tu te entrega a esse processo, mais tu sente as coisas acontecerem. E tem diferença ali entre tu fazer uma ativação presencial, né, e uma ativação online. A maior diferença entre as duas é que na presencial tem o toque físico, né? E no online tu vai estar ali no conforto da tua casa e a gente vai estar trabalhando da mesma forma. Ambas as situações a gente faz uma conversa, se for de uma forma individual, né? Porque o em grupo a gente faz uma rodinha, né, para conversar um pouquinho sobre a Kundalini, eu explico o que vocês podem sentir. E depois a gente vai para uma meditação para se conectar com essa energia. E depois a gente vai para a sessão de Kundalini mesmo. E depois, novamente, a gente faz uma rodinha para conversar o que foi sentido durante essas sessões. Mas o individual é um pouco diferente. Por quê? Porque a gente vai estar trabalhando com o teu campo em específico. Então, antes de qualquer coisa, a gente faz uma leitura de campo. O que seria essa leitura de campo? A gente vê quais os teus maiores desequilíbrios, quais os teus maiores bloqueios, o que está impedindo a tua prosperidade, e de fato, assim, um geralzão, né, no teu campo, para entender o que está acontecendo contigo. Porque, que nem eu comentei lá no início, às vezes a gente busca algo específico, mas a gente tem tanta coisa para curar antes daquilo que a gente quer, então a gente faz essa leitura para entender. Porque depois da ativação da Kundalini, tu pode ir percebendo todas essas mudanças ao teu redor. Tu fica mais conectado, né? Tu fica mais observador e mais intuitivo. Então é mais fácil de tu entender o teu processo, né? Essa tua evolução na tua vida. É mais fácil para enxergar. E aí, depois dessa leitura de campo, a gente faz essa meditação guiada também, para tu se conectar com a energia. E logo após, a gente faz a sessão de Kundalini, que dura em torno de uma hora e pouquinho mais ou menos. Tanto no online quanto no presencial. E aí depois a gente conversa, né? Ver como é que foi, o que tu sentiu. E no online, basicamente, tu precisa ali de uma conexão com a internet, né? E um lugar confortável na qual tu possa deitar e que ninguém te interrompa, obviamente. E o presencial a gente marca ou na tua casa, né? Ou em um local específico. Eu normalmente faço na Jolie, né? Que é o local onde eu normalmente faço os meus atendimentos presenciais. Mas basicamente é assim que funciona. Não tem assim muitas firulas, digamos, né? É basicamente um atendimento terapêutico, no qual a gente vai conversar e vai entender o que está acontecendo na tua vida para ir observando durante as sessões de Kundalini. E o que a pessoa pode sentir na sessão, seja individual ou em grupo? Bom, varia bastante, tá? Porque cada pessoa tem uma forma de sentir. Mas, principalmente, formigamento, que o teu corpo ele fica formigando, assim, tu sente realmente, sabe quando o braço fica dormente? É um formigamento, tu pode sentir também. Calor, muitas pessoas elas sentem um calor subindo pela coluna, né? Ou até o formigamento em diferentes partes do corpo. Também pode ter espasmos, vibrações, e esses espasmos involuntários ou vibrações são respostas naturais da energia em movimento, que podem ajudar a liberar essas tensões acumuladas. Então, quanto mais tu se movimenta, digamos assim, né, mais tu tá liberando, porque o teu corpo ele tá trabalhando. Então, quanto mais o teu corpo ele se movimenta, mais tu vai sentindo, parece que uma paz, assim, tá tirando tudo que precisa. E aí também tem a liberação emocional, que é a catarse, o choro ali, é como que emoções profundas elas surgem durante a prática, isso faz parte do processo. Então, é importante acolher essas emoções, porque é muita dor que a gente vem carregando, que às vezes a gente nem sabe que tem. E quando tu tá ativando a Kundalini, tu se conecta muito com as tuas dores e as tuas sombras. Então, também é uma coisa que eu gosto de falar para os meus clientes, que nem sempre tu vai sair da Kundalini se sentindo em paz.
nem sempre tu vai sentir coisas maravilhosas durante a ativação. Às vezes tu vai sentir coisas ruins mesmo, porque são coisas que estão guardadas dentro de ti há muito tempo. E quando tu mexe com essa energia, tu tá mexendo com a tua ancestralidade também. Então tu imagina quanta coisa que a gente tem para curar da nossa ancestralidade. E aí é super comum que às vezes as pessoas sintam dor no coração, dor no peito, dor na alma. E aí eu choro, que é a libertação. É super comum também as pessoas gritarem, porque é um desespero daquilo que está saindo dentro de ti e sai pela tua garganta e às vezes tu não sabe o que fazer e vem o grito. Então é normal que também tenha essas sensações dolorosas na nossa vida e durante a sessão. E também tu pode ter visualizações. Algumas pessoas, elas têm visões ou insights durante a ativação, o que pode trazer essa clareza sobre questões que elas estão vivendo. Então é como se tu se conectasse com outro plano, com outra dimensão, e às vezes tu tá vivendo uma coisa na tua vida que tu não sabe como resolver aquilo, digamos assim. E durante a ativação, durante uma sessão de ativação, pode te vir esses insights e essas visões. Eu tenho alguns clientes que têm muitas visões com pai e mãe, que são os nossos maiores karmas, né? O nosso pai e a nossa mãe. E aí, durante uma ativação, as pessoas se enxergam ali em algum movimento de cura com o pai, em algum movimento de cura com a mãe, né? Ou vem alguma cor ao redor da mãe, ou alguma cor ao redor do pai, né? Que é justamente esse movimento de cura. Também tu pode ter essa sensação de conexão, né? Que muitas pessoas, elas relatam sentir uma conexão mais profunda com tudo ao seu redor. Parece que as coisas, elas ficam mais vivas, sabe? O cheiro, as cores, enfim, né? É bem peculiar, assim. E vale ressaltar que nem todo mundo experimenta as mesmas sensações de forma intensa, né? Às vezes a experiência pode ser bem sutil, e isso é perfeitamente normal, principalmente quando tu nunca fez nenhuma ativação. E aí tu sente ali de uma forma mais sutil, né? Às vezes tu não sente nada, mas tá tudo certo. Não é porque tu não te movimentou, ou porque tu não curou, ou porque tu não teve algum espasmo ali, que a energia ela não tá fluindo. Ela sempre vai estar fluindo, mas da forma que tu precisa que seja naquele momento. Porque cada pessoa, ela processa e vive de uma forma única. E isso faz parte do nosso próprio caminho, né? De cada pessoa. E basicamente é isso assim, que a pessoa pode sentir. Claro que tem coisas assim que podem acontecer diferentes disso que eu falei. Não é algo padrão. O que tu vai sentir durante a ativação. Pode sentir isso, mas tu também pode sentir outras coisas particulares tuas também. E da mesma forma, eu imagino que o número de sessões indicadas vai variar de pessoa para pessoa também, né? Com certeza. Vai variar de pessoa para pessoa. E também, assim, ó, para quem é indicado, para quem está começando, é muito relativo. Porque a ativação da Kundalini não é algo que acontece de uma vez só. Né? É um processo que leva tempo, exige consistência, entrega. E o número de sessões varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas elas podem sentir mudanças depois de poucas sessões, enquanto outras elas podem precisar de mais tempo para trabalhar essas questões mais profundas. Geralmente o pessoal sente ali mais a sensação dos benefícios e tudo depois ali da terceira, quinta sessão, sabe? É como qualquer terapia e tratamento que a gente faz, que precisa de um acompanhamento, precisa olhar para as nossas novas questões, para novas feridas, dores. E a grande questão é que a Kundalini, ela não é um milagre. Né? Muitas pessoas acham que vou fazer uma ativação de Kundalini e pronto, minha vida vai mudar. Então, ela é uma ferramenta muito poderosa, né? Mas que requer que tu também faça a tua parte. É essencial cuidar do teu corpo, cuidar da tua mente, cuidar do teu espírito. Tu precisa estar disposto a fazer a tua parte nesse processo para que tu tire o melhor dessa jornada. Então, é o famoso 50% para cada, né? Eu sou uma canalizadora de energia que faço essa ativação de Kundalini, mas vocês são 50%, precisam fazer a sua parte para que tu sinta de fato todos os benefícios. Porque não adianta fazer uma sessão de Kundalini, chegar no outro dia ou no mesmo dia, sair xingando fulano, ciclano, né? Ficar falando mal dos outros, se alimentar mal, sabe? Então,
é um todo, é um complemento. Existe alguma objeção, assim, por exemplo, gestante não pode fazer, uma pessoa com alguma condição de saúde, tem alguma coisa que seja impeditivo de fazer uma sessão? Sim, pessoas que têm problemas ósseos, né, ou muito graves, assim, de articulação, depois da 10ª semana ali também, de gestação, também não é indicado fazer. E quando a pessoa também tem um problema muito grave de ansiedade, de pânico, que não está tratando, né? Porque uma coisa é a pessoa vir para uma ativação de Kundalini e querer tratar, por exemplo, uma ansiedade. Eu tenho várias clientes que justamente estão buscando a Kundalini para tratar a ansiedade, né? O pânico, porque a ansiedade nada mais é do que o medo do futuro, né? Então, essas pessoas, elas vêm buscando essa cura de coisas que elas estão vivendo para, de fato, sair dessa ansiedade, sair desse pânico. Então, quando tu não vem tratando isso com algum medicamento, né, ou com algo assim que possa te auxiliar nessa caminhada, eu não indico. Por quê? Porque durante uma ativação de Kundalini, que nem eu comentei, tu pode sentir muitas coisas físicas e tu pode sentir muitas coisas emocionais ali. Que vão vir à tona. Então, se tu não está preparado psicologicamente para tratar esse tipo de problema, tu pode ter um surto ali no meio da ativação. Então, é importante que a pessoa que quer fazer ativação de Kundalini e que quer tratar essa ansiedade, esse pânico, ela já venha tratando isso. Ela já venha tomando medicamentos. Eu tenho uma cliente que ela está agora na quarta ou quinta sessão, acho que, de ativação, e que ela tem um problema muito grave de pânico e ansiedade. E aí foi que eu perguntei para ela, você está tomando medicamento, está tendo acompanhamento do seu psiquiatra? Ela, assim, não, tudo certo. E aí, o que acontece? Depois das 4, 5 sessões que ela fez, ela se sente muito melhor. Tanto que ela mesma falou para mim que vai falar com o psiquiatra para diminuir a dose, porque ela está se sentindo muito melhor em todos os aspectos da vida dela. Então, é algo assim, gradativo e gradual, que tu vai fazendo as ativações, tu vai sentindo os benefícios, mas as restrições é só em casos muito graves, assim, né, que a pessoa, de articulação, por exemplo, né, que a pessoa não consegue se movimentar nada, né, que ela não consegue se mexer, não consegue caminhar, né, daí eu não indico porque tem as movimentações físicas que tu pode ter ali durante a ativação e isso pode te dar dor, desconforto, e aí tu não consegue te concentrar nesse momento tão importante na tua vida ali, que é essa ativação de Kundalini. Mas são casos graves, assim, nada assim muito, né, restrito, né? É mais a questão da gestante mesmo, que eu não indico, em função de ter um nenê, né, dentro da barriga dela, e depois da 10ª semana ali, digamos que o bebê, ele já tem, né, digamos, não que ele tenha vontade própria, mas ele é um serzinho e quando eu faço ativação numa gestante, eu já estou fazendo ativação na criança, entende? Então, não há necessidade de eu fazer ativação de Kundalini no neném. E ele é puro, ele é divino, então não tem por que eu ativar a Kundalini dele. É mais nesse sentido, assim, da gestante. É basicamente isso, assim, das questões de restrições. Não tem muita restrição. Tu falaste aí da questão do pânico e da ansiedade, né? Eu queria que tu falasse também outras questões que a ativação da Kundalini pode ajudar, né? Eu imagino que, por exemplo, superação de traumas, questões de crenças limitantes, no que mais a Kundalini pode beneficiar? Tá. Eu vou falar um pouquinho, então, acho que na questão, assim, dos benefícios, no sentido geral, que daí já pega, né, todas essas questões de crenças, de dores, coisas que a gente vem trazendo na nossa vida. Bom, primeiramente, a gente tem um autoconhecimento muito profundo quando tu faz a ativação da Kundalini. Ela te proporciona uma clareza sobre quem tu é, as nossas motivações e o nosso verdadeiro propósito. Então, aquelas pessoas que sentem aquele vazio, que foi o meu caso, que sentem que não sabem por que estão aqui no planeta Terra, e aí vem a depressão, qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Porque eu não me vejo fazendo nada, eu não me vejo gostando de nada, já vem a ansiedade, a depressão, o pânico. Então, quando tu faz ativação, tu tem esse autoconhecimento.
E aí tu consegue, de fato, começar a enxergar as coisas e ter essas motivações. Tu começa a ter coragem para coisas que antes tu não tinha. Tu começa a entrar numa frequência de amor, de paz, de coragem. Então, o que antes não fazia sentido, começa a ter. E aí depois a gente tem a liberação emocional. E muitas vezes, essas emoções e traumas antigos, eles ficam guardados dentro da gente. E a Kundalini nos ajuda a liberar esses sentimentos, trazendo um alívio emocional e até uma sensação de renovação, de renascimento. É como se, de fato, a gente renascesse, a gente se sentisse outro ser. E aí depois tem a questão do equilíbrio energético. E quando a Kundalini é ativada, ela promove o alinhamento dos nossos chakras, o que faz com que a gente tenha maior equilíbrio na nossa vida, e mais harmonia, mais paz, tanto no corpo físico quanto no emocional. E aí depois a questão do aumento da criatividade. Algumas pessoas, elas relatam um grande aumento ali na criatividade após ativar a Kundalini. E isso pode se manifestar de muitas formas, seja no trabalho, na parte das artes mesmo, né, com quem trabalha com esse tipo de coisa, ou em algumas outras áreas da vida, assim. Começa a ficar mais criativo, começa a, de fato, sentir que as coisas estão fluindo para ti. E depois tem a conexão espiritual. A gente se conecta mais com o divino, com o universo. E isso nos traz uma sensação de pertencimento e nos ajuda a entender a nossa missão. Quanto mais sessões tu faz, mais tu sente que as coisas de fato fazem sentido na tua vida. E que tu não é o único aqui no planeta Terra. E que existem outros seres. A gente não é a última bolacha do pacote. Não é só o planeta Terra que existe. Então, essa questão a gente começa a sentir no nosso corpo, né? No nosso corpo emocional, na nossa alma. E depois tem a questão da expansão de consciência, né? Que a ativação ela amplia a nossa percepção da realidade, ela nos permite acessar camadas mais profundas da nossa consciência. E depois disso, tem a questão da cura física e da emocional. Tem casos de pessoas que já foram curadas assim, de doenças da questão física, do nível físico, e quanto do emocional, gerando bloqueios, traumas, né, crenças limitantes. Então, são benefícios que tu vai sentindo ao longo, né, dessa jornada, dessa caminhada, toda essa bagagem emocional, todas essas crenças, esse pânico, esse vazio, essas dores, essas cicatrizes, essas feridas, tudo isso começa, de fato, a fazer sentido. Porque quando a gente enxerga, de fato, a nossa sombra e a nossa dor, a gente consegue curar. A gente consegue, de fato, olhar para aquilo e abraçar aquilo. E seguir em frente, né? Digamos assim, para, de fato, viver a vida da melhor forma possível, com mais leveza, mais amor, né? E todas essas frequências mais altas. E sem contar que quando tu faz uma sessão de Kundalini, tu aumenta muito essa frequência. E aí tem aquela questão também que no momento em que tu chega num nível de frequência, quando tu quer voltar para essa frequência, é muito mais fácil. É muito mais fácil uma pessoa que chegou num certo nível chegar de novo nela do que alguém que nunca chegou nesse nível. Então, quando tu faz uma ativação de Kundalini, tu consegue alcançar um nível de frequência muito alto. E aí, quando tu tá no teu momento meditativo ali, de conexão contigo mesma, e tu quer se sentir mais conectado com uma frequência maior, é muito mais fácil tu conseguir alcançar aquela frequência. Porque tu já chegou nela. É diferente de pessoas que nunca tiveram contato com frequências altas. E aí é aquele sentimento de parece que tem um peso nas costas, tu é super esponja, parece que tu é tudo de pessoas. E aí quando tu começa a se conectar com a Kundalini, tu começa a ter essa conexão maior com o divino e se conectar com frequências mais altas. E aí isso vai te afastando dessas mais energias negativas. Assim. E é isso, basicamente. De benefícios, mas claro que isso é num todo, né? Traz toda essa bagagem que a gente vem carregando. Essa questão da elevação da frequência, achei muito interessante, Jéssica, porque eu sempre falo para os meus clientes, para os meus alunos também, né, que
o universo entende essa linguagem, né? De frequência. Não adianta eu ficar fazendo afirmação positiva se a minha frequência é baixa, né? Se eu tô na reclamação, se eu xingo no trânsito, né? Aquela coisa assim, né? Se eu sou uma pessoa que tá vibrando baixo, né? Então, é interessante isso, porque a elevação da frequência muda a vida da pessoa, né? Muda a vida da pessoa. No momento em que a gente começa a vibrar mais alto, essas coisas pequenas que antes nos incomodavam já não fazem mais, né? Não tiram tanto a nossa paz, não é tão fácil tirar a nossa paz, né? E quando a gente se alinha numa frequência mais elevada, a gente começa a acessar outras possibilidades também, outras curas, outros contatos, outras oportunidades, tudo flui melhor, né? Com certeza. E o que vem com essa questão, né, de ter, por exemplo, uma coisa material, né? Eu quero conquistar uma casa, um carro. Já tive clientes que vieram para isso. E aí foi o que eu expliquei. Não adianta querer algo assim se tu tem tanta dor aí dentro, tu tem uma frequência baixa. E a vida é assim, é tudo atração, é tudo energia. Quando a gente se está numa frequência mais alta, não adianta, a gente se conecta com coisas que estão naquela frequência vibracional, né? E aí, a maioria das pessoas que vêm me buscar tem frequências bem baixas, neutras, né? E aí eu explico, no momento que tu chega a uma determinada frequência, tu começa a se conectar com coisas que estão naquela frequência. Então, se tu busca a ativação especificamente para algo material, eu até falo para a pessoa, olha, eu acho que não veio no lugar certo, porque se tu não veio buscar a tua cura, tu não vai conseguir, de fato, ter essa coisa material que tu quer. Porque antes de tu ter aquilo material, tu precisa primeiro curar o que está dentro de ti. Não é no mundo externo que tu vai encontrar a felicidade. É no mundo interno. E isso eu aprendi na marra, muitos anos, sofrendo por isso, né? Achando que a minha felicidade e a minha paz estavam no externo. Quando, na verdade, está tudo dentro da gente. E é só a gente querer. É só a gente fazer o que tem que fazer. E se permitir, principalmente, né? Porque às vezes a pessoa procura a Kundalini, já tive cliente também, de buscar a ativação de Kundalini, mas não se permitir. E aí a pessoa mesma me fala assim depois da sessão, porque eu não consegui me permitir, eu senti ali que eu não era merecedora disso. Daí o que eu sempre digo é uma coisa que precisa buscar também em outras terapias. Porque a Kundalini, ela auxilia. Mas eu não, digamos assim, que eu não faço essa limpeza. Eu faço a ativação da Kundalini. Mas você precisa buscar também formas de entender aquilo que está te cercando. E aí existem outros terapeutas que podem te auxiliar no que é que tem errado na tua vida e como tu pode fazer para resolver coisas. A Kundalini é um complemento da tua vida para que tu se sinta mais conectado com o divino, com o teu propósito, né, com frequências elevadas. Mas tu precisa também cuidar do teu interior e buscar formas de te entender. Buscar esse autoconhecimento teu também. É importante que tu trouxeste, né, a questão dos 50%, 50%, a questão do processo. É importante a gente destacar, né, Jéssica, que a ativação da Kundalini não é algo milagroso, que a pessoa vai lá, marca o horário com a Jéssica e mudou a vida. Se ela estiver disposta a percorrer uma jornada, aí sim a mudança vem. Mas não tem milagre, né, Jéssica? É uma energia potente, mas a pessoa precisa estar engajada num processo, né? Tem que se entregar, não adianta. Tem que se permitir e sentir tudo. Tanto que tem uma coisa que eu falo pro pessoal quando tá deitado. Eu digo assim, antes de tu deitar, tu pensa assim, eu me entrego a esse processo. Eu me permito sentir tudo que eu preciso sentir. E já afirma mentalmente, não precisa falar, né? Mas tu tá deitado ali, deitou para fazer a ativação de Kundalini. Eu me permito sentir tudo o que eu preciso sentir. Eu permito que essa jornada seja da forma que precisa. Porque também tem aquela questão das pessoas quererem sentir as coisas. Tem muita gente que vem assim e que, eu quero sentir, porque a Kundalini também pode trazer a questão do orgasmo, tá? É bem raro acontecer, mas tem casos em que a Kundalini pode sim te trazer um orgasmo na hora ali. Porque é a energia circulando, enfim, e aí tu tá num processo ali que pode te trazer isso. Mas tem pessoas que sentem, assim, que me chamam para sentir. Porque eu quero sentir essa paz que as pessoas comentam que tem.
mas será que tu é merecedora de sentir essa paz? Entende? Então, eu sempre falo assim, não vem buscando a Kundalini para sentir algo que tu quer. A Kundalini vai trazer aquilo que tu precisa. Então, às vezes a pessoa quer sentir, ela não sente, bem feito. Tendo medo, ó, não sentiu, bem feito. Aí numa próxima sessão, a pessoa diz, não, agora eu vou me entregar. Daí sente mais, sabe? Então quanto mais tu se entrega nesse processo, mais tu sente. É dito e feito. Quando a pessoa vem com a mentalidade que quer sentir algo e quer resolver algo específico, não vai acontecer. Ela tem que vir com a mente aberta para entender que cada pessoa tem o seu processo e que às vezes o que ela está querendo não é aquilo que ela precisa para aquele momento. E isso é muito frustrante para as pessoas, porque elas são teimosas, e é o ego da gente também, né? Querendo se sobressair diante de tudo que acontece na nossa vida. E daí eu falo para a pessoa, não precisa xingar o ego, né? Faz um carinho no ego, ó, ego, tá tudo certo, tá tudo lá, é nosso processo, a gente precisa, né, viver isso aqui que a gente tem que viver. Mas é dito e feito. Quando a pessoa se entrega para o momento, ela sente muito intensamente. Tudo. É só se pegar e se permitir sentir essa jornada. Eu entendo, né, Jéssica, acho que tu vai concordar comigo, que quando a gente inicia uma jornada de autoconhecimento, de expansão de consciência, e se abre para experimentar técnicas energéticas, a gente precisa abrir mão do controle. Exato. E aí a gente precisa trabalhar com o ego, né? Realmente fazer, como tu disseste, adorei, né? Faz um carinho no ego, diz, querido, olha só, confia que vai dar bom, né? No final ali da jornada vai ser bom para nós dois, né? Porque a gente não pode querer controlar, né? Nenhuma dessas técnicas energéticas a gente tem que se entregar. Só que isso às vezes dá medo, né, Jéssica? Já apareceu para ti alguns clientes assim com medo de eu quero, mas né, não sei o que pode acontecer. Direto. Isso não vou dizer o que mais acontece, mas 40% das pessoas que me chamam assim, elas que não fecham comigo, né, que não resolvem não fazer, é porque sentem medo. E aí eu explico, mas tá tudo certo, sabe? É a tua energia, tu não precisa ter medo disso. Se tu sente medo, são coisas que tu precisa tratar e não é em uma sessão que tu vai resolver isso, né? Então, mas tem pessoas que têm muito medo da energia, porque justamente vai trazer à tona muitas coisas. E eu acho que também é pela questão física, né? Das pessoas se mexendo ali, que daí sabe, tu acredita que já teve gente que. Mas é a sociedade, né? Não adianta. Que acha que mais quando a pessoa está incorporando, né? E que a pessoa está ali se mexendo, que está encapetada. Eu já vi de tudo, mulher, já vi de tudo. E aí eu fico, tá bom, meu filho, tá tudo certo, é a tua visão, tá tudo bem. Aí eu explico, obviamente, né? Mas aí se a pessoa continua teimando na mesma tecla ali, tá tudo certo. Tá tudo certo, é só eu, tá tudo certo. Mas eu também tenho certeza que tu tens relatos maravilhosos de pessoas que conseguiram acessar questões profundas, que conseguiram acessar uma consciência expandida, um conhecimento maior de si mesmas, entender algumas questões internas. Então, se tu quiser compartilhar alguma história, acho que seria legal também para o pessoal entender aonde que a Kundalini pode nos levar, né? Tem um relato, que eu, na verdade, agora, nas últimas semanas, assim, que eu mais tenho recebido de feedback, é a questão sexual. Claro que assim, a Kundalini, ela não é diretamente ligada à parte sexual. Tem a ver, né, porque vai trabalhar com isso ali, mas não é especificamente para a parte sexual. Agora, nas últimas semanas, eu tenho recebido muito feedback, assim, das meninas elogiando muito a questão do relacionamento sexual com os maridos. Assim, elas estão se sentindo mais atraentes, né? Estão se sentindo com autoestima melhor, e aí isso acaba influenciando, né, no lado sexual ali, né? Porque quando tu te sente mais empoderada, né? Essa energia ela vem pro externo. E aí elas contando para mim que elas nunca se sentiram tão bem no relacionamento dela. Tá realmente de uma forma linda e os maridos não estão reconhecendo elas. Inclusive, até tem um áudio lá no depoimento que eu tenho lá no Instagram. Tem um áudio
uma cliente minha que mandou: Jéssica do céu, o que tu fez comigo? Que o meu marido não tá me reconhecendo e eu sou outra pessoa e eu me apaixonei por mim mesma, coisa que eu não sentia há muito tempo. O que tu fez comigo? Então, tipo assim, trabalha muito essa questão da autoestima também, da parte sexual, mas também tem relatos de pessoas que ficaram mais assim, despachadas, né? Que eram muito travadas, que não conseguiam se comunicar, né? Que não conseguiam vender direito em função do bloqueio do chakra laríngeo, né? Dessa questão de se expressar mesmo, de falar o que sente, de vender, de fazer acontecer. E aí eu tenho uma cliente e ela vem, na verdade, ela me chama toda semana para me relatar alguma coisa. Eu acho incrível isso, quando a pessoa ela tá ali, ó, vamos lá, eu quero ver o que está acontecendo, eu vou te contar, porque eu também peço para a pessoa, ó, me conta o que está acontecendo, se tu tá bem, qual o teu processo, que tem esse acompanhamento, né? Eu não só faço ativação em ti, deu, acabou, nunca mais te vejo. É um acompanhamento que a gente vai fazendo, né? Que eu vou te perguntando como é que tu tá, né? O que tu tá sentindo, quais são as conexões que tu anda tendo, né? Que tu anda observando. E aí, essa cliente, eu nem preciso chamar. Ela já me chama toda semana. Jéssica, eu sinto isso no meu trabalho, porque eu sinto que eu tô conseguindo me comunicar direito com o pessoal, né? Com os colegas de trabalho ali. Eu tô conseguindo fazer mais venda. Eu tô me sentindo outra pessoa. As pessoas, elas estão dizendo que eu tô com uma cara diferente. Ela nem percebe isso, assim, que a cara dela tá diferente, mas o marido dela falou, e a mãe dela falou que ela tá com uma cara diferente, assim, mais leve, mais tranquila. E ela tá vivendo também um processo interno com o marido dela, né, nessa questão do relacionamento, não sexual, mas nessa parte de se comunicar, né, porque antes ela era muito travada. E aí ela não conseguia se expressar aquilo que ela de fato estava sentindo. E a gente vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando, quando vê, explode, né? E aí entra mil coisas que a gente nem imagina que pode entrar na nossa vida. E aí ela disse que conseguiu se abrir pro marido dela, conseguiu conversar com o marido, foi um processo muito bonito, dos dois se entenderem mais. E, meu Deus, toda semana é uma coisa diferente. Eu fico feliz da vida, né? Porque eu penso, meu Deus, o que vai ser essa semana que a mulher vai vir falar? Eu adoro. E a questão da ansiedade também, que é um ponto, assim, que eu vejo bastante resultado nos meus clientes, e é a questão da ansiedade. Porque não adianta, a Kundalini, ela vai te conectando com algo maior e a tua ansiedade, ela vai diminuindo. Porque coisas que antes tu se preocupava, tu não se preocupa mais. Foi que até tu comentou, né? A questão da frequência ali, né? Que às vezes tem coisas que a gente se preocupa, umas coisinhas tão pequenas ali que a gente faz uma tempestade no copo d'água, né? E aí, quando tu começa a entender que aquilo não é um problema, que é tu que está fazendo aquilo ser um problema, as coisas começam a ficar mais leves e isso resulta em uma menor ansiedade. Então, eu tenho bastante feedback em relação a isso também, a se mais passos mesmo, né? E eu também indico umas meditações para as pessoas fazerem, né, antes de dormir ou acordar. Então, eu acredito que é um todo, né? Não só a Kundalini, mas, que nem eu comentei, a gente precisa estar sempre cuidando do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. Então, é um complemento de todos os sentidos que a gente precisa para fazer, se tu realmente quer resultado. Se tu não quer resultado, tudo certo, come porcaria, faz o que tu quiser, não faz exercício, xinga as pessoas, fala mal dos outros, mas depois não reclama. Não reclama do resultado que tu vai ter, né? Exatamente, não reclama. Aí depois as pessoas vêm reclamar para nós, não, porque eu não senti nada na Kundalini, eu não tô vendo nada de benefício. Tá, mas tu tá fazendo o que tu precisa fazer? Eu sempre falo pra pessoa que ela precisa fazer. Mas daí ela não quer fazer. E aí depois quer me cobrar. Já aconteceu também. Não é só flores na Kundalini, não. Tem mesmo que chamar pra xingar. Aí eu pergunto pra cliente, tá, mas tu tá fazendo aquilo que a gente conversou? Ah, porque eu não tô com tempo, porque a minha vida é corrida, porque não sei o quê, porque papapá. Eu disse, ah, minha querida, mas daí se tu não faz o que precisa fazer, não adianta colocar tudo em cima de mim. Esse fato é teu, não é teu. Então, acontece também. Né? Tem coisas boas, mas também tem as críticas construtivas. Autorresponsabilidade é fundamental no processo de autoconhecimento, né? Ou a pessoa assume a sua parte, se compromete com o processo, porque por mais presente que tu seja nesse acompanhamento, não vai estar ali 24 horas com a pessoa,
né, no dia a dia. Então, a jornada de autoconhecimento, de expansão de consciência, ela é individual, né? A gente pode e deve contar com o auxílio de terapeutas, né? Porque é muito difícil fazer sozinho. É impossível fazer sozinho, né, Jéssica? É impossível a gente colocar o dedo na ferida, acessar algumas questões profundas que a gente precisa liberar para poder expandir, prosperar, né? Ter relacionamentos saudáveis. Mas se a gente não fizer a nossa parte, a mágica não acontece, né? A gente precisa se engajar nos nossos processos, assumir o processo, né? E fala muito do adulto, né? Eu falo muito de criança interior. A gente assumir a postura do adulto, né, Jéssica? Então eu vou lá buscar a ativação da Kundalini com a Jéssica, mas eu sei que a Jéssica é uma facilitadora do meu processo. Eu preciso assumir, né? Eu estou comprometida com o meu processo. Eu quero me transformar. E é um dia de cada vez, né? É um dia de cada vez. Tem dias que tu realmente vai estar querendo não fazer nada, não ter essa busca, não querer fazer nada, e tá tudo certo. Mas aí no outro dia tu vai lá, levanta e faz o que você tá fazendo. E aí a gente tá sempre oscilando, né? As frequências, elas sempre oscilam. A gente vai lá embaixo, mas aí volta, aí vai lá embaixo, aí volta. A gente tá sempre oscilando as frequências. Então, um dia de cada vez. Nem sempre tu vai estar ali, nem eu, nem tu, né? A gente nem vai estar nesse mar de flores ali, que tudo é lindo, maravilhoso, ao conhecimento, lindo, expansão. Às vezes a gente também tá nos dias que não são bons, tá tudo certo, porque a gente tá no planeta Terra, né? Que é denso, tem essas constelações e que tem energias baixas. Então pode acontecer da gente estar em um dia ruim, tá tudo certo, é por esse o momento, mas no outro dia levantar e fazer o que você tá fazendo. É isso aí. Faz parte da experiência humana. Temos que nos compreender enquanto humanos aqui na Terra, nessa realidade densa. E como tu disseste, caiu um dia, no outro dia levanta e vamos em frente. E faz o que você tá fazendo. Jéssica, foi um prazer imenso te ter aqui no Conversas com o Universo, entender um pouco melhor sobre a Kundalini, a ativação, quais são os benefícios, né? O que pode acontecer nesse processo. Vou te pedir para deixar os teus canais, onde as pessoas te encontram, em quais redes sociais tu está, como que faz para entrar em contato contigo? Eu tenho agora que eu uso mais é o Instagram, né? Que é o Jéssica com H, Jessicch. Não, peraí. Socorro! Deixa eu escrever, porque agora eu soletrasse, porque eu botei em questão do símbolo de numerologia, né? Ah, sim. Eu troquei meu nome. E aí agora eu ainda tô. Quando eu vou soletrar meu nome. Opa, como é que é? Onde é que é o Hzinho mesmo? Mas já escrevi aqui. É o JESSIHCAREYES. É Jéssica Reis Oficial. E aí o Hzinho ali vai antes do C. E aí é o mesmo nome para o TikTok também. Os dois é o mesmo nome ali que você vai encontrar, tanto no TikTok quanto no Instagram. Que tudo é frequência, né? Como a gente conversou, tudo é energia, tudo tem uma frequência, os números têm uma frequência, as letras têm uma frequência, o que a gente emana também tem uma frequência, o que a gente fala tem uma frequência. Então, são detalhes, mas que fazem toda a diferença. Né? Toda a diferença, é verdade. Muito obrigada, Jéssica. Vou seguir te acompanhando. Gratidão pela partilha. Gratidão, Marcela. Beijo, beijo. Conversas com o Universo vai ficando por aqui. Na semana que vem, um novo episódio, com mais reflexão e expansão de consciência para a gente falar de saúde, bem-estar, espiritualidade, tudo isso e muito mais. Deixe teu comentário aqui, que a gente vai adorar saber como que esse episódio chegou para você. Deixe suas dúvidas, perguntas também, e nos acompanhe nas redes sociais. Até mais!